Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aí ou nos ouvindo. Vamos começar mais um Divã Empreendedor. Hoje a gente vai conversar com a Paola, que é a responsável pela empresa Composta Vida, desculpa, que é uma incubada aqui do Tecnopark. E a gente está aqui hoje com a companhia também da Brenda, que é a responsável pela incubação, e o Renan também, que é o nosso assessor de comunicação. Então já vamos deixar o espaço aí, a janela para a Paola apresentar para a gente um pouco o que que é a Composta Vida, o que que eles têm feito ultimamente, como que foi a trajetória deles aí no Tecnopark. Bom dia, gente. Muita alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. Bom, então, a gente primeiro, né, acabou de ser incubado aqui no Tecnopark, estamos muito felizes com essa conquista e com pouco tempo, assim, de incubação, a gente já está recebendo muito aporte mesmo, né, para desenvolver a empresa, está sendo muito rico. E vou contar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, nossa área principal de atuação é a compostagem. Esse nome é muitas vezes nem conhecido pela maioria das pessoas, mas ele se trata da reciclagem da parcela orgânica do lixo que todo mundo gera, né? Então, o lixo pode ser dividido em três parcelas. A que a gente recicla, né? A parcela reciclável, que são as embalagens, papel, papelão, esse tipo de resíduo. Tem as cascas de frutas, legumes, verduras, ovo, borra de café, todos os restos alimentares que a gente gera a partir da nossa alimentação são os resíduos orgânicos. E existem os rejeitos também, que não é nem orgânico e nem reciclável e não é passível de sofrer nenhum tipo de reciclagem. Então, somente essa parcela do lixo deve ser direcionada para os aterros e lixões, que são os lixinhos de banheiro, aqueles restinhos, né, aqueles resíduos que ficam na pia depois da gente limpar os utensílios, bituca de cigarro, esse tipo de resíduo, ele deve ser encaminhado para o aterro e lixão. Só que, na nossa sociedade, ainda acontece a gestão do lixo, ela é feita de forma totalmente inadequada, sendo que todo o resíduo gerado pela população é direcionado para os aterros e lixões. E isso gera malefícios gigantescos para toda a sociedade, para o meio ambiente e para cada um dos cidadãos, né? Então, primeiro a gente começa trabalhando com a educação ambiental, entendendo que muitas pessoas nem entendem muito bem o que deve ser feito, né? Isso é cultural, então a gente bate muito nessa tecla e a gente oferece soluções para as pessoas que desejam destinar corretamente seus resíduos orgânicos, sendo que existem várias possibilidades acessíveis para todos, né? Existe a possibilidade de fazer a transformação dos resíduos orgânicos no conforto da sua própria casa. A isso a gente dá o nome de compostagem doméstica. Esses resíduos eles são transformados em adubo, acredite se quiser, parece até mágica. E agora em Viçosa a gente está realizando um serviço de grande relevância ambiental, onde a gente vai na porta de cada cliente e coleta os resíduos orgânicos, né? A gente entrega um baldinho com instruções de uso para a pessoa conseguir ir separando os resíduos ali da melhor forma, de forma que não atraia insetos, não dê mau cheiro. E toda semana, ou a cada 15 dias, a gente vai na casa dos clientes, coleta esses resíduos, leva para o sítio para fazer a compostagem e devolve mensalmente 1 quilo de adubo para cada cliente cadastrado. E a nível ambiental, a gente pode dizer que essa é uma grande transformação, né? Destinar corretamente seus resíduos orgânicos, considerando que mais da metade do lixo que o brasileiro gera é de origem orgânica. Ou seja, se a gente faz a compostagem dos resíduos orgânicos, metade do problema do lixo é resolvido, desaparece. Então, com menos de um ano realizando esse serviço, a gente já desviou mais de 3 toneladas de resíduos orgânicos do aterro sanitário de Viçosa, que já está totalmente saturado, com as licenças vencendo, e a previsão é de que o município passe a gastar pelo menos R$ 400 mil por mês
para destinar todo o lixo gerado aqui no município para uma cidade vizinha. O que definitivamente não vai resolver o problema, porque o lixo vai continuar sendo gerado e o aterro da cidade vizinha vai superlotar um dia e será necessário outro aterro e mais gasolina, né, mais custo com transporte para levar para outro aterro. Então, esse é um movimento que tem que acontecer a nível individual mesmo, para que o coletivo sinta, né, para que o todo receba essa transformação. Então, a nível ambiental, a transformação ela é notória, né? Mas a nível pessoal, a gente pode dizer que existe uma grande transformação também ao aderir a esse serviço, porque a gestão do lixo da cozinha melhora imensamente quando a gente separa os nossos resíduos. Então, quando a gente separa os resíduos orgânicos do restante do lixo para enviar para a compostagem, a nossa lixeira da cozinha fica seca, para começar. É o primeiro ponto que todos os clientes afirmam, né, melhorar muito. Porque não tem nada mais desagradável do que ter que ficar lidando com a lixeira da cozinha, sempre molhada. Você pode colocar 5 sacolas plásticas ali, o que nem é o ideal, né? Porque a gente quer evitar o uso de sacola plástica também. Mas independente do número de sacolas que você coloque ali, o lixo vai estar sempre molhado, sempre atraindo mosquitinhos e sempre meio nojento. E aí você tem que tirar de casa correndo para ele não pingar pela casa fora, mas ele vai pingar, e aí você vai ter que pegar um pano e vai ter que limpar a casa. Então, assim, isso aí melhora da noite para o dia, você simplesmente não tem uma lixeira mais molhada, e como o volume de resíduo orgânico é maior do que a outra parcela, né, as outras parcelas do lixo, como é aproximadamente metade do lixo, então o lixo realmente diminui pela metade, entendeu? Então, os clientes relatam que precisavam sair todo dia para poder tirar o lixo de casa e ir separando os resíduos orgânicos para compostagem no nosso baldinho. O lixo da cozinha fica ali seco, sem mosquitos, sem mau cheiro a semana inteira, sabe? Então, está sendo uma experiência bem interessante a gente proporcionar essa solução, né? Que é uma solução que não só Viçosa, mas todos os municípios, todas as cidades precisam. E é um convite mesmo para o público dar esse passo, né, que traz tantas transformações urgentes. Esse problema do lixo, ele não é um assunto recente, né, desde que eu me entendo por gente, essa é uma questão falada, tratada, bate-se o martelo em cima dela, e a gente não vê muita ação nesse sentido, né, porque realmente, para mudar, a gente precisa sair da zona de conforto, e a zona de conforto nem sempre é confortável, mas realmente a gente não tem saída, né? Esse é o caminho, é para onde todos precisamos ir. E se nós, com todo o conhecimento, estudo e, né, poder de decisão que temos, não aderirmos, quem aderirá, né? Quem vai fazer esse movimento? Bom, É muito bacana, Paula, o trabalho de vocês. E não tem nem muito tempo, né, que foi divulgada essa ideia de separação do lixo, e a gente sabe que no município de Viçosa, né, mesmo a gente fazendo essa separação, às vezes não acontece de fato, né, no caminho final do lixo. Meio que não adianta a gente ter feito a separação em casa do orgânico para o reciclável, sendo que chega lá eles meio que misturam tudo, então isso afeta o meio ambiente, né? Por mais que a gente tenha essa conscientização, né? Não, de fato, no final, assim, não tem um resultado, né, que acontece, né? E essa ideia do lixo da cozinha é muito real. Eu até fiz o teste durante esses últimos dias de não ter o lixinho e deixar simplesmente a sacola para ter uma troca maior, né, dos resíduos, assim, a gente levar no lixo mais vezes, mas ainda mantém, né, essa ideia da higiene, de às vezes surgir os mosquitinhos, de ter que ficar trocando, então realmente é bem bacana o trabalho de vocês. Eu achei até engraçado porque, se eu não me engano, em 2015, 16, teve uma feira de ideias aqui em Viçosa e eu vi vocês lá. Acho que estava bem no inicinho do projeto mesmo. Eu vi vocês vendendo lá os baldinhos da compostagem. Achei bem bacana a ideia. Inclusive, eu tenho até um cartãozinho de visita de vocês bem antigo.
Eu até Ai, queria, né, fazer o gancho de como que foi de lá para cá, assim, a trajetória de vocês, de começar a apresentar o projeto no inicinho, assim, numa feira de ideias, até chegar a incubar a empresa aqui no Tecnopark. Então, é uma trajetória bem, bem longa, né? Como que foi isso aí? Conta pra gente um pouquinho. ai, que legal, Pablo, que você estava lá. Ali foi realmente o nosso ponto de start mesmo, porque foi justamente no começo mesmo. Eu lembro que foi, assim, umas 2 semanas antes daquela feira que eu realmente falei, não, então tá, então eu vou trabalhar com isso, porque a demanda tá grande, porque antigamente eu fazia, assim, eu tinha minha composteira em casa, eu morava em apartamento, e foi a partir daí que eu desenvolvi um método mesmo de sucesso para compostagem em apartamento, porque não se acha muita informação sobre isso, né? Você não consegue saber se você está fazendo certo, se você não está fazendo certo, e realmente é uma experiência. Eu não tem nem palavras assim, porque é um risco, né? Você está fazendo uma transformação, Sim. você pode atrair insetos ali para dentro, você pode causar problemas absurdos se você não fizer da forma correta, né? Inclusive eu mesma passei por isso. Mas nessa época onde eu desenvolvi toda a técnica da compostagem em apartamento, eu comecei fazendo para amigos que demonstravam interesse. Ah, nossa, eu quero também. Uhum. Aí eu falei, ah, não, faço para você e tal. Só que aí nessa época era final de ano, e aí era Natal, e aí não sei porquê, mas várias pessoas, além dos meus amigos, começaram a me procurar e queriam as composteiras também, e aí surgiu a ideia dessa feira. Eu falei, ah, eu vou levar as Uhum. composteiras, né? Vamos ver o que que dá. E a partir daquilo, realmente, tanta coisa aconteceu, porque a gente começou com aqueles baldes, né? A composteira em Sim. baldes, e depois de muito teste, muita experimentação e tudo mais. A gente foi evoluindo o produto, né? A gente chegou agora num produto bem mais desenvolvido e que atende bem melhor os clientes. E várias outras frentes foram surgindo a partir disso também, né? Então, assim, a gente começou a fazer projetos de compostagem para grandes geradores. Então, a gente começou a atender o Mundial Parque Hotel. Então, eles começaram a direcionar todo o resíduo gerado lá no hotel para uma composteira no chão, né? Então, a gente começou a atender não só os clientes que moram em apartamento, que era o nosso foco principal naquela época, mas também os grandes geradores. E a partir dos grandes geradores, a gente começou a atender pessoas que têm a possibilidade de fazer a compostagem na terra, em casa, no quintal, não só né, fechado nas caixas. Então, a gente começou a evoluir para isso também. E aí, depois disso, a gente começou o serviço de coleta porta a porta, depois que eu me mudei para um sítio, e aí tinha espaço em abundância aqui para poder receber todo esse resíduo das pessoas da cidade, o que é um grande bônus, né? Porque antigamente a gente batia nessa tecla de cada um fazer a compostagem na sua própria casa ou apartamento. E esse serviço, ele isenta a necessidade das pessoas de passarem por isso, né? Que muita gente não tem tempo, ou não quer fazer, ou né, está sem disposição e tudo mais, mas ainda assim consegue direcionar corretamente os resíduos, o que é perfeito, né? Então, foi bem legal. Aquela feira foi realmente o nosso grande começo. Ô, Paola, o Pablo teve uma historinha, né, que ele se deparou com a empresa de vocês anteriormente e eu acabei tendo também essa experiência. Eu não sei se foi em novembro ou em dezembro, eu estive na casa, né, eu e uns amigos, a gente foi na casa de uma amiga nossa e lá estava, né, o baldezinho e inclusive ela falou, foi a minha amiga que mora comigo, se você quiser eu passo contato, né, de quem fez isso, mas eu acabei que eu estava em mudança, eu não dei andamento. Mas eu achei interessante, porque ali eu já tive esse contato e aproveitar para. Você já meio que começou a responder isso, mas eu queria entender melhor como que foi esse processo de divulgação inicial. Foi mais no boca a boca e como que vocês foram evoluindo nesse processo para poder atrair cada vez mais pessoas, né, para o projeto. Ai, que legal, Renan, que você já cruzou com uma de nossas composteiras.
Então, como eu havia falado, né, nesse começo foi muito no boca a boca, os amigos que receberam as primeiras composteiras foram divulgando e mais pessoas foram sabendo, e nesse primeiro evento, né, nessa primeira feira de ideias, já muitas pessoas ficaram conhecendo e muitas pessoas tiveram interesse, e muitas pessoas encomendaram, e aí foi realmente um boom, assim. E aí, a partir disso, eu criei o Instagram, e lá eu fui compartilhando muito conteúdo, e foi bem incrível, assim, porque eu não tinha quase nenhum seguidor, mas direto tinha gente chegando e se interessando e querendo comprar. E aí eu fui estruturando as formas de envio, muitos clientes em Belo Horizonte, e, e a coisa foi meio que evoluindo por si só, até que eu comecei a estudar e resolvi focar nos anúncios, né, nas divulgações pagas, e isso ajudou muito também, alavancou muito o negócio em 2021. E foi isso. Aí, assim, agora a gente está nesse ponto em que a gente já tem esse produto melhorado, né? A gente nem está produzindo mais aquelas composteiras de baldes, mas a gente tem várias outras frentes, né? Então, a gente ainda está tentando estruturar a empresa de forma que a gente consiga atender todas essas vendas, que já é um modelo de negócio inteiro, só a venda das composteiras, entendeu? E aí tem o serviço de coleta, que é um modelo de negócio inteiro também, que envolve muitas coisas. E tem esses projetos também, então a gente está começando a atender eventos também, então eventos que querem se tornar lixo zero, a gente está pegando e estamos começando a focar em restaurantes também, que a princípio não era o nosso foco, porque a gente não tinha uma estrutura grande o suficiente para começar a atender já restaurante, entendeu? Então, para a gente valia mais a pena realmente atender pessoas, residências, famílias, mas agora a gente já está crescendo, então a gente está focando nos restaurantes, estabelecimentos comerciais também, que está bem bacana, porque eles realmente são grandes geradores, né? Eles geram muito mais do que as pessoas. Então o impacto vai ser ainda maior. Eu achei muito coerente que uma empresa que lida essencialmente com orgânicos tenha começado com a divulgação orgânica. Bem legal. Pode crer. Pablo, seu microfone está desligado. Problema técnico aqui? Não. Foi? Agora? Aí sim. Vou chamar a Brenda, né, que é a responsável pela incubação aqui do Tecnoparque, para ela contar um pouquinho como que foi, né, digamos, os primeiros passos aí da Composta Vida aqui do parque, como que tá os processos de vocês agora, né, uma visão um pouco externa, assim, da parte mais gerencial da empresa, né, porque não sei a área técnica de cada um de vocês, da empresa, mas a gente vê muito aqui no parque que muitas empresas não têm, né, de fato, um administrador por profissão, né? Então, às vezes essa parte mais gerencial do negócio, né, de fazer o financeiro, o marketing, os processos, acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Então, conta pra gente, Brenda, um pouquinho como que foi esse processo aí da Composta Vida. Então, vamos lá, né, Paula? Primeiramente, essa empresa é fantástica, assim, desde a banca, a gente sentiu o potencial, é um diferencial no parque em si, né, de todas as propostas de negócio de outras empresas aqui incubadas. Então, ela sempre foi vista com bons olhos, assim, uma queridinha, uma temática muito relevante e que a gente não tinha aqui ainda nada nesse sentido, nesse segmento. E aí a chegada da Paola, ainda muito recém-nascida aqui no parque, né? Então, estamos completando 2 meses da Composta Vida com a gente. E, assim, eu acho que o caminhar dessa empresa ainda assim, tem muito potencial ainda, tem muita coisa para a gente extrair, trazendo para o gerencial, trazendo a conversa para o Tecnoparque, para o nosso serviço. Em relação à técnica, eu acho que a Paola é extremamente preparada. Ela tem o domínio pelas palavras, a gente vê, ela tem um brilho nos olhos, né?
Eu acho que isso é o principal do empreendedor. E agora a gente está trabalhando a gestão. Então, aos pouquinhos, com as mentorias, com as capacitações, a gente está transformando a Paola, né, numa gestora da Composta Vida. É o caminho, né? Nós temos aí até quase 3 anos pela frente, que com certeza vão ser antes disso, muito provavelmente, a gente vai graduar aí antes disso. Mas o nosso papel tem sido muito nesse sentido, né, Paola? A gente tentar trazer a gerência para dentro da Composta Vida, porque não basta só a técnica, né? Quando ela decidiu virar uma empresa aí, criou esse CNPJ, ela precisa também ser gestora. Então é isso que a gente tem trabalhado muito aí com a Composta Vida nesses 2 meses, né? Que ainda são pouquinha coisa, mas ela já teve uma carga boa de mentoria aí, de muita coisa para destrinchar, já passou por consultoria, né? Já teve o Sebrae junto ali também. Então, eu acredito que os próximos passos aí são muito promissores, né? E aqui a gente está ouvindo o nosso lado, mas eu queria abrir também para a Paola, para ela expor esse sentimento, assim, o que ela tem percebido, né? De receber do Tecnoparque, como tem sido essa experiência para ela, né? E eu posso dizer com toda certeza que foi um divisor de águas, né, no meu negócio, porque, como a Brenda falou, eu tenho muito a técnica do negócio, né, mas eu nunca dirigi uma empresa na minha vida. Então, assim, eu realmente preciso de trabalhar bastante nesses quesitos, né, que envolvem a gestão de uma empresa, mas eu entendo que é o caminho mesmo, né, porque se eu quero cumprir isso, se eu quero levar isso para o máximo de pessoas possível, se eu quero aumentar o impacto que a gente causa, eu preciso fazer isso da forma mais estruturada possível, né? E isso, com certeza, o Tecnoparque está trazendo de forma exemplar. Então, estou bem grata e satisfeita de fazer parte desse time. Eu acho que a gente podia, né, já caminhar aqui para o encerramento e deixar uma última pergunta, né? Que recado você daria para as pessoas que estão, né, que elas têm uma ideia muito boa de base tecnológica, mas não sabe como aplicar de fato, né? O que você diria para elas nesse momento, ainda mais agora que você conseguiu, né, esse apoio do Tecnopark? Eu posso dizer que cada pessoa é uma sementinha nessa terra e que os sonhos da terra são sonhados através de nós. Então, assim, se você tem uma ideia que você considera inovadora, se você tem uma ideia que você considera que pode trazer grandes transformações, né, para a sociedade como um todo, não desista, apesar das dificuldades, né? As coisas não acontecem da noite para o dia. Você não tem uma empresa de sucesso, dormi, acordei, tenho uma empresa de sucesso, né? Busque mesmo, batalhe, corre atrás e esteja atento, né, a todas as oportunidades que estão aí disponíveis para nós. E o Tecnopark está aí oferecendo várias oportunidades, né? Não só para as empresas, mas para antes mesmo da empresa ser formada, né? Eu entendo que já tem vários programas aí destinados para isso. E é isso. Bora para cima, bora para frente, que o mundo precisa, né, dessas ideias inovadoras. É isso, muito obrigado, Paola. Né, deixar aberto aí o convite para quem quiser conhecer o Tecnopark. No Instagram tá Tecnopark UFV, no YouTube, em todas as nossas redes tá Tecnopark UFV. E assim como a Paola fez a analogia, né, que a gente é uma semente, então a gente tem que estar sempre regando aí, né, tá em cuidado constante. Então o Tecnopark vem fazendo esse trabalho. E antes mesmo do trabalho nas empresas, né, a gente trabalha muito aí o trabalho no empreendedor, né? Então a gente está sempre fornecendo cursos, eventos, workshops e programas para capacitar, né? E através dos empreendedores aí levar essas ideias mais adiante. Então é isso, fica aberto o convite aí, agradecer a presença da Paola, da Brenda, do Renan. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí.